Olá, você está no Descomplica Brasil e hoje nós vamos fazer uma aula de ciências naturais sobre sistema nervoso. Bem, o sistema nervoso tem a função de coordenar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso organismo, os nossos reflexos, nossos sentimentos e as nossas emoções. E como ele funciona? Ele funciona através de conexão de neurônios. O neurônio é a unidade morfológica e funcional do sistema nervoso. E ele se comunica através de impulsos elétricos ou químicos, que são os neurotransmissores. Nós vamos falar no final da aula com mais detalhes. Bem, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Gente, o encéfalo ele é formado por três partes principais: o cérebro, só um minuto, cérebro, o cerebelo e o bulbo raquidiano. O cérebro ele vai coordenar todas as funções do nosso organismo, as funções conscientes e os nossos sentimentos e emoções. O cerebelo, ele coordena os movimentos, a nossa postura, a nossa inteligência espacial. E o bulbo raquidiano, ele está associado ao controle de ações inconscientes, como tosse, deglutição, ciclo cardíaco e respiratório. Perceba que o encéfalo, ele é protegido pela caixa craniana e pelas meninges. As meninges, elas estão localizadas aqui, nessa região, entre o crânio e o encéfalo. A medula espinhal também faz parte do encéfalo. Ela começa depois do bulbo raquidiano e vai até a nossa região sacral. Então, gente, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal. Esses são os nossos centros nervosos. Então, vou até anotar aqui, centros nervosos. Centros nervosos. Então, toda vez que você ouvir falar em centro nervoso, você já sabe que é ou o encéfalo ou a medula espinhal. Nervosos. Bem, o sistema nervoso, então, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos cranianos, que são nervos que se originam no encéfalo, e nervos raquidianos, que são os nervos que se originam na medula espinhal, os gânglios, que são um conjunto de corpos celulares de neurônios, e os órgãos sensoriais, pele, língua, nariz, olhos e ouvidos. O sistema nervoso periférico, ele ainda tem mais uma subdivisão, que é o somático, que é o sistema nervoso periférico que faz as ações conscientes, por exemplo, pegar um copo d'água, pegar uma xícara de café, e o autônomo, que é o inconsciente. Quando a gente fala de ações conscientes e inconscientes, qual é a diferença? A ação inconsciente é aquela que você não tem consciência, que você não pensa para fazer. São os reflexos. Então, o sistema autônomo, ele é responsável pelas ações inconscientes, pelos nossos reflexos. Por exemplo, quando você encosta numa superfície muito quente e você tira a mão rapidamente, você não pensa, vou tirar a mão dessa superfície quente, você simplesmente tira. Ou então, quando você pega num espinho de rosa e você rapidamente solta a rosa. Isso é uma ação inconsciente. E esse sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em simpático, que é relacionado a situações de emergência, e parasimpático, que é relacionado a situações de repouso.
ok? Então, eu vou fazer um resumo do que eu acabei de falar, só para a gente passar para a próxima parte. O sistema nervoso, então, ele é formado por sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é constituído pelos centros nervosos, que são o encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos cranianos, os nervos raquidianos, os gânglios, que são conjuntos de corpos de neurônio, e pelos órgãos sensoriais, como a pele, língua, nariz, olhos e ouvidos. O sistema nervoso periférico, ele é subdividido em somático, que realiza ações conscientes, como pegar um copo d'água, e autônomo, que realiza as ações inconscientes, como tirar a mão de uma superfície quente. O autônomo, por sua vez, é subdividido em simpático, que é relacionado a situações de emergência, e parasimpático, que é relacionado a situações de repouso. Ok? Vamos passar então para o próximo tópico. Nós estávamos falando agora sobre situações inconscientes, que são aquelas que a gente não tem consciência de realizar. Por exemplo, tirar a mão de uma superfície quente. Essas ações, que são reações nervosas, involuntárias e automáticas que ocorrem em resposta a estímulos, são chamados de ato-reflexo. Então, retirar a mão de uma superfície quente é um ato reflexo. Retirar a mão de um espinho de rosa é um ato reflexo, ok? O percurso que o impulso nervoso realiza durante um ato reflexo é um arco reflexo. Vamos explicar melhor, então, o que é um arco reflexo. Eu vou explicar mostrando o caminho que o impulso nervoso faz dentro do nosso corpo para gerar um ato reflexo. Vamos lá. Você encostou o dedo na chama. Acidentalmente, você encostou o dedo numa chama muito quente. Então, o que acontece? O órgão receptor do seu corpo, que é a pele, vai captar esse estímulo. Esse estímulo vai ser captado, pelo neurônio sensitivo que se encontra na pele, trafegar pelo neurônio sensitivo e chega ao centro nervoso, que é a medula espinhal. Ao chegar no centro nervoso, esse neurônio sensitivo encontra um neurônio associativo ou neurônio de associação, que vai associá-lo ao neurônio motor. O neurônio motor, ele vai estar em contato com o órgão efetor, que é o músculo. Músculo. É o órgão efetor. E imediatamente você tira o seu dedo da chama. Então, o caminho que o estímulo, no caso, que gerou um impulso nervoso, fez dentro do seu corpo pelos neurônios e centro nervoso, é chamado de arco reflexo. Então, vamos lá. A pele é o receptor sensorial, é o órgão receptor do estímulo, vai receber o estímulo, esse estímulo vai ser captado pelo neurônio sensitivo, o neurônio sensitivo transmite essa informação até o centro nervoso, que é a medula espinhal. Esse impulso nervoso encontra um neurônio associativo ou neurônio de associação, é encaminhado para um neurônio motor, que está relacionado a um músculo, que vai gerar a ação, que é retirar o dedo da chama. Então, todo esse trajeto do impulso nervoso, da recepção até a ação, é chamado de arco reflexo. É o percurso do impulso nervoso durante um ato reflexo. E o ato reflexo é a ação involuntária, é a ação automática de retirar o dedo da chama. Tudo bem? A gente vai finalizar nossa aula
explicando um pouco mais sobre os neurônios e as sinapses. Como eu disse, os neurônios são as estruturas funcionais do sistema nervoso. Eles são compostos por algumas partes. Essas ramificações são chamadas de dendrites ou dendritos. Aqui é o corpo celular, o núcleo do neurônio, e essa cauda que o neurônio possui é chamada de axônios. Vocês notem que o axônio ele é revestido por essas bainhas, que são chamadas bainhas de mielina. E o axônio termina nessa região chamada arborização terminal. Vou escrever arborização terminal. Perceba que a arborização terminal de um neurônio está em contato com o dendrito ou dendrite de outro neurônio. E essa região de comunicação entre dois neurônios é chamado de sinapse. As sinapses, elas têm uma natureza eletroquímica. O que acontece? Aqui a gente vai ter a arborização terminal do neurônio pré-sináptico. Então, pré-sináptico. E aqui o dendrite do neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico é aquele que sempre vai gerar a informação, gerar os neurotransmissores que serão captados pelo neurônio pós-sináptico. Então, aqui o neurônio pré-sináptico ele produz vesículas contendo neurotransmissores. Essas vesículas são liberadas aqui na fenda sináptica e os neurotransmissores ficam livres e eles são captados aqui pelos receptores do neurônio pós-sináptico. E a informação no neurônio sempre vai transitar dessa forma. O dendrite vai receber, e o axônio vai produzir, transmitir. Bem, eu espero que tenha ficado tudo bem esclarecido, que eu tenha conseguido transmitir bem a matéria para vocês. Se vocês quiserem uma aula com mais detalhes sobre sinapses ou sobre o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eu posso fazer, é só pedir nos comentários. Se você gostou da aula, do meu resumo, deixa um like. E caso você queira aula particular de ciências naturais, eu deixo meu e-mail aqui para você entrar em contato. Muito obrigada, até!